então com o tecido já dobrado, a primeira marcação que eu vou fazer vai ser a da largura da peça. Então, essa largura é a largura baseada na minha medida, mais 2 centímetros de folga, tá? De vestibilidade, e mais 1,5 centímetro de margem de costura. Esse cálculo eu vou deixar o exemplo para vocês lá na descrição do vídeo, mas basicamente é isso. Aí você vai definir o quanto você quer de largura na lateral da sua peça e o quanto você quer de largura na manga da sua peça. Então, aí eu já determino a largura da minha manga, também com mais 2 de folga de vestibilidade e mais 1,5 de margem de costura, que é onde a gente vai passar a costura. Basicamente, eu faço um retângulo para a manga e um retângulo maior para o corpo da peça. Lembrando que o tecido está dobrado, então já estou riscando parte da frente e parte de trás. Agora, onde eu marquei ali bem o ângulo de 90 graus entre a parte do corpo e a parte da manga, eu vou fazer então uma curvatura baseada na cintura, na medida da cintura, para poder fazer a parte de baixo da cava, que fica aquela curvinha. Então, eu medi a minha cintura e fiz então uma marcação de 4 centímetros do ângulo de 90 graus da saída da manga para baixo e fiz uma curvinha. Essa curvinha pode ser maior ou menor, por isso você precisa saber a altura da sua cintura para saber se ela não vai ficar muito abaixo, muito próxima da cintura, tá? Feito isso, eu fiz a curvinha e agora eu vou marcar o degote, que também fica a seu gosto. Eu tenho uma marcação que eu gosto, então vou marcar aqui no degote a mesma marcação em cima e embaixo. E vou marcar na medida em que eu tô me baseando, que são as minhas medidas. Então, para isso você vai ter que saber a medida aí do seu decote, do seu pescoço. Também vou deixar na descrição do vídeo uma forma para você saber essa medida, tá? Feito isso, então, eu já tenho aí, olha, o risco do degote para baixo e para lateral, indo para o ombro. Ok? Você pode alterar essa medida, então, conforme o seu gosto, preferência, conforme o tipo de degote que você vai querer. Eu vou querer um degote redondo, um pouquinho canoa, não muito aberto. E aí, feito isso, eu vou cortar em cima do risco, feito. Cortando bem certinho para não picotar o tecido, fazendo bem a curvinha ali da cava e terminando na manga. Esse é o primeiro corte que a gente vai fazer dessa peça. Note que a parte da cava, ela ficou com essa curvatura. Eu desci 4 centímetros e 4 centímetros eu avancei na manga para poder fazer essa curva. Dependendo da sua cintura, você pode fazer ela mais curvada ou não. Corto o degote bem certinho também, da mesma forma, procurando não picotar o tecido, para fazer um corte bem uniforme. Aqui no degote, eu resolvi baixar um pouquinho a parte da frente. Então, tenho a parte do ombro e as duas partes, tá vendo? Ó, frente e costa. Então, eu resolvi baixar um pouquinho o degote na parte da frente. Eu vou tirar, então, 1 centímetro a 1,5 centímetros, além da medida que eu já tinha escolhido, mas só na parte da frente. Aí, tirei apenas 1 centímetro e você pode ver que a parte da frente já ficou um pouquinho mais baixa do que a parte de trás. Isso também é opcional. Já na parte da barra, eu também vou acertar. Eu cortei um pouquinho a mais da medida que eu preciso, né, do comprimento da peça, então vou tirar agora acertando as 4 partes, deixando bem retinho. E também vou tirar na orelha que ficou na manga, né? Então, vou tirar esse pedaço de orelha já para deixar também o tecido certinho para o acabamento.
Feito isso, eu já coloco a peça na posição, já abri o corte, deixo acertadinho manga, a parte da manga, uma manga pra cá, né? Uma manga pra lá. Vocês podem ver que a gente aí num corte de lateral, a gente já tem as duas laterais, né? Porque a gente usou o tecido dobrado. E num corte de degote, a gente já tem os dois degotes da frente e de trás, porque o tecido tava dobrado. Então, você ajeita certinho, tomando cuidado para não dobrar diferente, para não confundir a dobra, porque como a gente fez dois retângulos, você pode confundir colocando a manga na parte do corpo. Mas para isso, você observa o degote. Se você fizer um xizinho no degote da frente ou baixar o corte como eu fiz, você vai perceber claramente que é a parte da frente, porque o degote da frente tá mais baixo. Confere também a curva, né? A curva da manga que a gente fez. E agora a gente vai medir esse degote. Então, eu tenho que medir a parte de trás, que está um pouquinho mais para cima, e a parte da frente, que está um pouquinho mais para baixo. Vou medir com a fita métrica em pé, somando essa medida para poder saber quanto eu vou precisar de viés para o acabamento desse degote. Note que eu tô com a fita métrica em pé. É a melhor forma de medir, né? Você vai colocando a fita métrica e vai ter então a medida total desse degote. No meu caso, deu 57 centímetros as duas medidas. Agora eu pego o restante do tecido, faço essa dobra, tá vendo? Na diagonal. Essa é a faixa restante do tecido. E nessa diagonal eu vou ver se tenho 57 centímetros, que é o tanto que eu preciso para fazer o acabamento do degote. Então aí eu tenho. O que eu faço? Eu vou cortar na diagonal, conforme vocês vão ver aí. Vou cortar aí um pedacinho de pouco mais de 5 centímetros, porque eu vou precisar de uma faixa mais estreita, então não preciso cortar muito largo. Depois que eu cortei na diagonal, eu cortei dobrado, então eu já tenho a quantidade para fazer duas faixinhas se eu precisasse, mas eu vou fazer uma só. Então, vou medir uma faixinha de 3,5 de largura, pelo 57, vou riscar e vou cortar. Prontinho, já finalizei aqui a parte do corte. Tem uma caixinha de 3,5 por 57 centímetros na diagonal e os cortes estão concluídos. Agora a gente vai costurar, fazer a parte da costura dessa peça. Agora eu peguei a faixinha e acomodei ela aqui em toda a volta do decote, tá vendo? Eu comecei com as pontas lá na parte de trás e circulei, coloquei em cima de todo o decote. Agora a gente vai para a máquina. Aqui na máquina eu vou posicionar a faixinha direito com direito, né? Eu tô olhando para a parte do direito da peça, então eu coloco o direito da faixinha e vou costurar em toda a volta com um pé de máquina certinho, tá? Lembrando que o meu pé de máquina dessa máquina, ele tem a margem aí de meio centímetro. Se você for fazer numa máquina doméstica com um pezinho de 0,75, você costura, tem a opção de costurar também com meio centímetro, é só deslocar a agulha do lugar, tá? Então, quanto mais fininho, é melhor nessa hora. Então, você pode costurar com meio centímetro aí,
ou no máximo 0,75. Vai costurando em toda a volta, bem devagar, procurando fazer essa costura bem certinho, desenhando a curva para não ficar o decote torto, porque se você costurar torto nessa hora, quando você virar o viés, esse acabamento vai ficar torto. Então faz uma costura com bastante calma e fazendo na volta toda com a mesma margem de costura. Feito isso, agora eu vou olhar, tá vendo a costurinha que eu fiz? Fiz um acabamentozinho no final das duas faixas. Eu vou olhar certinho a parte interna da peça e vou virar esse viés, essa faixinha para dentro e vou costurar também com um pé de máquina de fora a fora, dobrando bem certinho na costurinha que a gente acabou de fazer. Sem repuxar o tecido, vou fazer uma costura de um pé de máquina, tá? Bem devagar. Sem repuxar o tecido, porque essa faixinha foi cortada no viés. Essa é uma parte enviesada do tecido, então se você puxar muito, ele deforma. Então, vamos lá, costurando bem devagarzinho, toda a volta desse degote. E olha só como que fica depois dessa primeira costura. Fica sobrando, tá vendo? Essa parte. E essa parte que tá sobrando, agora a gente vai cortar para depois a gente virar e rebater de novo. Na hora de cortar, tem que cortar bem delicado, só a partinha que tá sobrando, tomar cuidado para não tirar a costura e vai cortando direitinho toda a volta do degote. Aí depois que você cortar, você vira novamente, rebate em cima da mesma costura e o seu decote tá prontíssimo. Faz isso com calma, tá? Para não correr o risco de cortar o tecido que tá embaixo, que é o tecido da própria peça, da própria blusa. Então, vai com calma, corta bem devagar que dá tudo certo. Depois de cortado, é só virar novamente, costurar, rebatendo em cima da primeira costura. E o decote vai ficar pronto. Agora, para a gente fechar essa peça nas laterais, a gente vai fazer a costura francesa. Eu faço o posicionamento da peça, deixando a posição da manga e das laterais bem juntinhas. Nessa hora, se tiver que acertar, já acerta, porque a gente vai fazer uma costurinha bem na bordinha. A peça tá avesso com avesso. Eu tô olhando o direito da peça. E é desse jeito que eu vou levar para a máquina para costurar as duas laterais. E a primeira costura que eu faço é a costura na beiradinha. Lembrando que a gente tá com a primeira parte da costura francesa, então tá avesso com avesso. Tira qualquer rebarbinha de fio e faz a costura bem na beiradinha, no máximo meio centímetro de costura. Vai passar a costura de ponta a ponta, pegando na manga e a lateral da peça. Essa é a primeira parte desse acabamento com costura francesa.
Depois que eu passei a costurinha, eu confiro para ver se ficou alguma rebarba. Se a costura ficou muito larga, eu tiro para poder deixar só um pedacinho para a gente fazer a segunda parte dessa costura francesa, que é virar do outro lado. E aí sim fazer uma costura de 1 centímetro ou de 0,75 para que o acabamento fique perfeito pro lado de dentro. Tudo isso eu vou fazer nas duas laterais, igualzinho, costurando avesso com avesso e depois virando e rebatendo a costura na parte interna. E agora que eu fiz aquelas costurinhas nas laterais, né, bem estreitinhas, eu virei a peça pro lado de dentro. E esse é o aspecto que vai ficar no lado de dentro. Essa costura bem certinha. Agora a gente vai rebater com um pezinho de máquina um pouquinho mais largo do que a primeira costura que a gente fez, né? E aí, se você estiver costurando com uma máquina doméstica, você pode dar um pé de máquina de 0,75 até no máximo 1 centímetro. Mais que isso, o acabamento fica muito grosso na parte interna da peça e aí diminui a folga de vestibilidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas a costura francesa é muito bacana, ela substitui o zigue-zague, ela substitui o overlock, é uma maravilha fazer costura francesa. E assim a gente vai fazer nas duas laterais da peça. Bem, agora que eu fiz esse acabamento interno, eu vou fazer o acabamento nas mangas e na barra. Olha esse acabamento interno como fica limpo com a costura francesa. Nas barras a gente vai virar, fazer a marca da barra. Aqui eu vou marcar com 2 centímetros. Eu fiz 2 centímetros, mas antes eu fiz uma vira de 1 centímetro. Então, ao todo, eu tenho aí 3 centímetros do tecido, tá? Eu faço a vira de 1 centímetro e a vira de 2 centímetros, costurando, iniciando bem na emenda e bem na junção da costura francesa, tá? Lembrando que a gente tem que deixar um espacinho, porque eu vou colocar um elástico, mas a costura começa bem aqui. E olha só, esse mesmo tipo de acabamento que eu faço nas mangas, eu faço na barra. Eu virei também exatamente a mesma medida. Eu fiz uma dobra de 2 centímetros, antes, porém, eu virei 1 centímetro, dando um total também de 3 centímetros na barra, tá? E a gente vai fazer essa costura na volta toda, deixando uma abertura em um dos lados, para poder passar o elástico também, assim como a gente fez na manga. Feito as costurinhas, deixando espacinhos para colocar os elásticos, a gente vai colocar os elásticos nas duas mangas
e o elástico na cintura. Eu vou usar um elástico de 1 centímetro. Se por um acaso você quiser usar um elástico mais fino, você pode diminuir a dobra também. E se você for usar um elástico de 2 centímetros ou maior, você aumenta a dobra também. Aí você mede a medida do seu elástico mais 1 centímetro e faz a vira de acordo com o elástico que você quer usar. Mas como eu quero que a peça fique bem delicada, eu coloquei esse elástico de 1 centímetro e fiz essa medida. Lembrando que as medidas e os detalhes desse projeto eu vou deixar na descrição do vídeo. Então depois você dá uma olhadinha lá e anota tudo para não perder nenhuma informação desse passo a passo, tá bom? Vou passar o elástico de forma que fique bem passadinho e vou fazer uma costura na pontinha do elástico para ele poder ficar dentro da costurinha. Olha só como vai ficar. Pronto, agora é só acomodar o elástico lá dentro da dobrinha que a gente fez, acomoda direitinho, vê se ele não tá torcido, ajeita bem, dá essa esticadinha para ele acomodar bem o franzido e essa abertura a gente agora fecha com uma costurinha. Eu deixei uma abertura de 1,5 centímetros, porque o elástico não é largo, né? Então eu faço uma costurinha e fecho o elástico lá dentro. Fica super seguro e fica muito bem feito. Faço a mesma coisa na outra manga e vai ficar dessa forma. Lembrando que a medida do elástico vai estar na descrição do vídeo, mas é de acordo com a largura do seu braço, tá bom? Olha só que lindo que fica. Vamos fazer agora a outra manga e a barra. E olha só, a mesma colocação de elástico que eu fiz nas mangas, eu faço na cintura, exatamente a mesma coisa. Lógico que o elástico é um pouco maior, né? O espaço é o espaço da cintura, mas é exatamente a mesma colocação. Essa blusa é muito fácil de fazer, fica muito elegante no corpo. Eu usei viscose, tá? Mas você pode fazer com viscolinho e outros tecidinhos. E dá uma olhada na descrição do vídeo para não perder nenhum detalhe das informações desse projeto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!